Boa tarde, professor Luiz, na pessoa de quem cumprimento os demais colegas e todos os nossos alunos que nos acompanham, amigos que também presenciam este webinar, que para nós é uma grande honra estar com vocês falando sobre esse tema. Muito bem, os colegas bem expuseram, está todo mundo me ouvindo? Eu espero que sim. Os colegas expuseram já até agora, de forma magistral, colocando a questão do período, né, por se tratar, portanto, o PL de um regime transitório de emergência, das questões que, segundo o projeto, são de grande importância, de relevância, né, e entre essas questões relevantes está a questão do condomínio, porque grande parte de nós residimos em condomínio. E aí vem a dificuldade, né, enfrentada pelos síndicos desses condomínios, de fazerem cumprir a finalidade precípua aí da sua função. O encargo maior do síndico, como se sabe, é lutar pelo interesse comum de todos, né? E, em decorrência, portanto, do direito de vizinhança, como nós temos aquele conceito dos 3 S's que devem ser protegidos, né? A saúde, o sossego e a segurança, o direito condominial, quando se trata de condomínio edilício, ele vai também, nesse foco, procurar dar o resguardo à saúde, à segurança das pessoas. Então, eu começo falando dos deveres dos condôminos, né? Todos os condôminos possuem deveres estabelecidos no Código Civil, né? No artigo 1336, especificamente o inciso 4, vai falar com relação à necessidade da observância daquilo que é necessário, portanto, na convivência com os demais, em proteção da saúde, do sossego, da segurança das outras pessoas. E em regime de pandemia, como nós estamos vivendo, nós estamos enfrentando situações onde o síndico ele fica na frente, na trincheira, né? Fica diante de situações das mais complexas. Por quê? Porque ele passa a assumir uma responsabilidade muito grande durante esse período de pandemia. O legislador andou bem, no meu modo de ver, após estudar as alterações em face ao convite que nós recebemos, pois ele trouxe nos artigos 11, 12 e 13, que são, assim, denominados pela última alteração que houve, um empoderamento, né, do síndico. Por quê? Porque quando fomos falar a respeito de pandemia envolvendo a convivência entre vizinhos que temos o prédio, nós vínhamos num cenário, né, que já vinha se desenvolvendo com muitas vitórias em benefício dos condôminos. STJ trazia um respaldo muito grande aí. Posso citar algumas das decisões que se desenrolaram no final, entre o meio do ano passado até o final, né, começo deste ano. Nós tivemos decisões como, por exemplo, a possibilidade da locação por parte do proprietário, fazendo uso do Airbnb, foi uma grande vitória. O uso das áreas comuns pelos condôminos inadimplentes, que não pagavam, portanto, as taxas condominiais, outra grande vitória, né? E também podemos mencionar aqui o entendimento do STJ de que não cabe dano moral, né, em benefício do condomínio, quando afastou a compreensão quanto à honra objetiva. No entendimento do STJ, o condomínio não teria, portanto, por ser ente despersonalizado, não teria direito a dano moral. Então, o cenário que se desenhava antes da chegada da Covid-19 em nosso país era um cenário de fortalecimento do condômino, né? Um fortalecimento muito grande. Esse fortalecimento decorre, como todos já sabem, do direito de propriedade, né? Decorre do direito das coisas. Quando nós tratamos disso, nós estamos falando de direitos reais, envolve, portanto, uma relação, o direito que o sujeito tem em relação à coisa, e a propriedade ela ganhou uma pujança nesse período, né? Então, nós temos que entender que o cenário jurisprudencial era muito favorável ao uso da propriedade pelos condôminos.
E esse cenário desenvolvido, né, pelos tribunais, através das decisões do STJ, de forma reiterada, trouxe uma força muito grande para os donos das propriedades, né, das unidades condominiais, das frações. Né? Então, nesse cenário, de repente, surge aqui a pandemia. Decreto de pandemia. E aí, o que acontece? Os síndicos que já tinham grandes responsabilidades, conferidas pelo artigo 1348 do Código Civil, como se sabe, o síndico tem deveres, ele tem poderes, mas ele tem deveres também. E esses deveres são deveres que implicam em responsabilidade civil e criminal, como, por exemplo, o dever de prestação de contas, o dever de convocar a assembleia para fazer até mesmo a própria eleição daquele que ficará em seu lugar quando ele terminar o mandato. Né? Então, são vários os poderes que são conferidos ao síndico. E o que acontece? Diante de um cenário como esse, chega em boa hora o PL 1179. Por quê? Porque ele vai empoderar o síndico. A leitura que fiz e que compreendo até aqui é que há um empoderamento do síndico, né? Há uma ampliação dos poderes que estão no Código, no artigo 1348, que são aqueles poderes comuns ao síndico, ele recebe uma ampliação, e assim ele passa a poder intervir em situações que possam causar risco de dano à saúde dos demais condôminos. Nós começamos a ter algumas decisões, logo no início da pandemia, muito antes de se falar em PL 1179, que impediam o uso das áreas comuns. Alguns condôminos, né, fazendo uso, né, do conhecimento reiterado de boas práticas que são transmitidas por aqueles que já exerceram a profissão e que sabem como deve proceder, cautelosamente, sabendo que o inciso 2 do 1348 do Código Civil determina que eles têm que cuidar do interesse comum, então eles foram impedindo o uso dessas áreas comuns. E aí o PL vem. E quando ele vem, ele sedimenta a situação, ele traz um encorajamento. Ele traz o quê? Fortalece a decisão desses síndicos em prol da saúde dos demais condôminos. Então, no artigo 11, nós vamos ver que houve uma pequena alteração do projeto original, apenas delimitando o prazo, né, de vigência dessas disposições transitórias emergenciais. Vai estabelecer que o regime começa em 20 de março, termina em 30 de outubro. O texto apenas incluiu esta alteração. Depois ele fala que haverá restrição das áreas comuns, é permitido, portanto, ao síndico restringir, sim, o uso das áreas comuns, né? E acho muito interessante o inciso 2º do artigo 11 do projeto, por quê? Porque ele traz uma inovação, uma espécie de mitigação aí ao exercício da propriedade, né? Por que eu compreendo que seja uma espécie de mitigação ao exercício da propriedade? Veja só, aquele poder que havia de fazer dentro da sua própria unidade ou da vaga de garagem o que bem entendesse, né? Fazer ali uma reunião, juntar 3 pessoas para tocar violão, chama em casa para tomar uma cerveja, vamos tomar um vinho, assistir um filme. Esse tipo de situação coloca em risco os demais condôminos. E embora seja, em tese, um exercício legal do direito da propriedade, do direito de exercer, portanto, o uso, a fruição e o gozo da propriedade, esse direito não pode extrapolar ao ponto de atingir o outro condômino com a possibilidade do contágio. Então, o inciso 2º, ele fala o seguinte: pode o síndico restringir e proibir a realização de festividades, o uso de abrigo de veículos por terceiros, para evitar o entrar, sair, ir e vir. E olha, pessoal, já em pandemia, aquelas decisões do Airbnb,
as decisões que tinham sido agora há pouco mencionadas do STJ já não se aplicam em relação à permissão do ingresso de pessoas que não sejam exclusivamente aquele que é o dono da unidade ou o seu possuidor. Então, aqui é interessante a parte final, porque o PL ele teve o cuidado de não se referir apenas ao condômino, mas também ao possuidor. Aquele que não foi cadastrado, mas ocupa a unidade, a pessoa que está dentro daquele imóvel, seja ele um possuidor que posteriormente venha querer exercer algum direito, como o capião, por exemplo, ele também está inserido como subordinado ao síndico na defesa dos interesses dos demais. Então, essa medida é uma medida que evita a propagação, que encoraja o síndico, que fortalece o síndico no momento em que ele deve tomar as decisões pertinentes, tá? E ainda o parágrafo único do artigo 11, ele menciona que não se aplicam restrições e proibições contidas no caso do atendimento médico. Aqui há um detalhe que eu quero deixar uma pequena crítica. Ele permite, né, apenas as obras de natureza estrutural ou benfeitorias necessárias. Parece que aqui o legislador deveria, no meu modo de pensar, ter colocado que apenas são possíveis obras de caráter emergencial. E por que eu digo isso? Porque existem obras necessárias ou estruturais que não são emergenciais. E poderiam, né, estas obras levarem a haver movimento de mercadoria, movimento de pessoas, de prestadores de serviços que entra e sai, e tudo isso colocaria, portanto, na exposição do contágio os demais condôminos. Me parece que nesse ponto ficou faltando, portanto, um melhor aclaramento em relação a essas benfeitorias, tanto seja de natureza obras estruturais ou benfeitorias necessárias, nem todas essas obras são emergenciais. Há de convir comigo que parece que não. Bom, com relação ao artigo 12, trata da Assembleia. Outra coisa muito importante, como é que fica a Assembleia do condomínio se ela deveria ocorrer dentro deste período? Então, ele inovou. Ele está tentando incluir a possibilidade de Assembleia virtual. Mas não são todos os condomínios que possuem um sistema de interação virtual. Não são todos os condomínios que estão preparados para isso, né? Há condomínios que não têm esse meio tecnológico e essa estrutura para fazer cumprir as assembleias. Mas veja, aqui houve uma preocupação por parte do legislador em fazer com que as assembleias ocorressem, porque se não acontecer a assembleia, evidentemente, nós teríamos aí uma possibilidade de burla. E antes do PL, o que se discutia, né, tanto em todos os eventos a respeito de síndico, de ensino de boas práticas, de como fazer a coisa andar, é que deveria haver uma prorrogação do mandato do síndico, se ele tivesse que ser reeleito dentro desse período, aí fazer uma nova eleição e fosse impossível. Então, a partir do PL, quando ele entrar em vigência, ele vai respaldar, se não foi possível realizar ali a votação de caráter emergencial por meio virtual, aí sim haverá o entendimento dessa prorrogação de mandato, desde que, é claro, não exista nenhuma espécie de manifestação contrária. Eu recomendo, então, que aqueles que são síndicos tomem esse cuidado, o cuidado de não deixar de fazer o que já está estabelecido. A prestação de contas, por exemplo. Como ficaria a prestação de contas? Havia aqueles que poderiam falar, não, a prestação de contas não é necessária. Estou impedido de prestar contas. Então, o legislador também pensou naqueles que são maus gestores, né? Que, infelizmente, nós podemos ter síndicos que sejam maus gestores e que queiram tirar proveito dessa situação para deixar de apresentar suas contas. Então, o que o PL faz? Ele determina também que deve ser prestadas contas, sim, ainda nesse período, tá?
Então, há necessidade de fazer a prestação de contas, é o que afirma o artigo 13, quando menciona que nos seus regulares efeitos continua obrigatória a prestação de contas. Não sendo possível a realização da Assembleia, repito, deve ser demonstrado isso aqui, o meu conselho como advogado, aqueles síndicos, né, que estejam nos ouvindo, ou que esteja acompanhando, ou parente de alguém que esteja assistindo aqui, é que ele demonstre que ele obteve o consenso de todos para a realização da Assembleia por meios virtuais. E se isso não for possível, que ele demonstre a impossibilidade de fazer. Aí então teria a prorrogação.